Então vamos falar de autoestima. Então vamos lá? A gente entendeu um pouco sobre os elementos, né? A gente entendeu sobre os elementos mais sutis aos mais densos. Talvez você tenha já entendido quais desses elementos faz mais parte da sua constituição individual. Então vamos lá, vamos entender que o nosso corpo e a nossa mente e o nosso espírito é uma coisa só. Tá tudo junto. Isso não é desmembrado, não é separado. A sua mente não está separada do seu corpo. O seu espírito não está separado da sua individualidade de quem é você. Então você precisa entender isso. Como que vai relacionar uma mente, por exemplo, que tem os elementos mais sutis, né? Ele não é muito autoimagem, esse indivíduo que tem no seu mental aspectos mais relacionados aos elementos éter e ar, né? Ele é um indivíduo que ele é mais mental, ele é um indivíduo que ele é menos físico. Ele é um indivíduo que ele é menos físico estruturadamente, então ele vai ser aquele indivíduo mais magrinho, mais longilíneo, com as articulações, por exemplo, mais saliente, com a estrutura óssea mais visível, né? Aqueles que a gente vê aqueles que a gente observa que ele é bem magrinho. Então, se ele tem essa constituição mais magrinha, ele tem menos expressão corporal e mais expressão mental. Ele é um indivíduo que ele é o mais criativo, são os indivíduos mais artistas, né? E ele tem uma autoimagem, às vezes, um pouco distorcida de quem é ele, né? Porque ele tem muito a questão do visual, ele é muito mental, né? Então a autoimagem para ele é um pouco mais distorcida. É um indivíduo que às vezes não se aceita muito bem como é, gostaria que fosse com um corpo mais atlético, né? Um corpo mais bem estruturado. São mulheres que se sentem mais fracas, são homens que se sentem mais fracos, né? Porque tem esse corpo menos estruturado, mais magrinho. Então são indivíduos que têm um pouco dessa dificuldade, dessa autoimagem, fisicamente falando. A mente vai ser uma mente muito para frente, muito acelerada, né? Então é um indivíduo muito criativo, muito pensador. É um indivíduo que tem mais dificuldade também em acessar o seu corpo. Como ele tem uma mente muito bem desenvolvida, ele acessa pouco o corpo dele. Daqui a pouco a gente vai dar os antídotos, tá bom? O segundo indivíduo, ele vai trazer o fogo mais presente, né? Então esse calor, esse fogo mais presente, torna ele um corpo mais legal. Ele é o que a gente chama assim, como os gostosões e as gostosonas, né? É aquela que tem um corpo mais bem desenhado, ganha uma massa muscular com facilidade, o homem é a mesma coisa, ganha uma massa muscular com facilidade. Por ele ter esse fogo transformador, ele tende a ter uma vaidade, né? Então a autoimagem dele, como ele se vê, né? Ele pode se sentir um pouco superior. E aí a gente entra num desequilíbrio muito forte desse indivíduo, dessa característica desse indivíduo, que é justamente esse ar de superioridade, que muitas vezes o fogo em excesso, o fogo entendendo o elemento fogo em excesso, vai trazer um indivíduo mais tirano, mais intolerante, mais raivoso, né? Né, ele tem uma autoimagem também, vai sair mais distorcida, mas é por ele se achar o melhor, né? Então a gente tem também que entender isso, entender que você pode ter essa predisposição mas a gente tem que sempre se entender no caminho do meio, na humildade, né? A gente tem que trabalhar esse caminho do meio, que é o que o hinduísmo fala muito. A terceira constituição, o terceiro indivíduo, ele vai se apresentar mais com os elementos água e terra. Ele traz um indivíduo, mais bem estruturado fisicamente. Então essa estrutura dele, ele vai tender a trazer até um pouco de sobrepeso. Então esse indivíduo, mais uma vez com essa questão do sobrepeso, vai ter problemas de autoimagem, de autoaceitação, né? Por quê? Porque a gente se compara. Então agora eu vou falar uma coisa que serve muito bem para os três. Na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sai ilesa. Se você quer se comparar, se você
tenta, de alguma forma, parecer com o outro. Isso, inclusive, numa prática de yoga, né? Então, você precisa aprender a respeitar o seu corpo, os limites do seu corpo, e isso chama ahimsa. A ahimsa, ela é não violência. E de onde parte essa violência? Inicialmente, de você com você mesmo. Se você consegue não se autoferir, você consegue não autoferir o outro. Nós vemos aí, nós viemos de uma cultura, né, de que não é que os nossos pais erraram com a gente, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Cada um dá o que tem, cada um dá o que teve. A gente não pode dar algo que a gente desconhece. Então, os nossos pais foram criados dessa forma e a gente replica. Por quê? Por falta de conhecimento. O conhecimento liberta. A hora que você se predispõe a ser mãe, a hora que você se predispõe a ser pai, talvez você precise estudar para isso, ok? Para você não cometer os mesmos erros que os que não estudaram cometeram com a gente. Mas hoje a gente tem aí uma possibilidade de estudo de uma forma muito prática que pode vir na sua mão, assim como esse curso aqui, assim como esse desafio de 21 dias está aí na sua mão. Então você tem essa possibilidade, sim, de estudar algo que você queira melhorar, algo que você queira ser um alguém melhor. Mas quando a gente volta ali na nossa primeira infância, às vezes a gente escuta palavras que nos diminuem. Talvez isso aconteceu com você em algum momento da vida. Nossa, como você é burro, como você é burra. Você não faz nada direito, você não faz nada que presta, ou você não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Se você já ouviu essas palavras em algum momento da sua vida, isso é como se tirasse a tua centelha de Deus, porque Deus é perfeito. Deus não tem burrice, não tem errado em Deus. Deus é perfeição, Deus é amor, Deus é a mais pura inteligência. Deus criou o mundo, Deus criou cada criatura. Se você menospreza, se você rejeita, se você humilha uma criancinha que acabou de vir de lá perto do papai, né? Acabou de vir de lá do papai do céu, tá aqui com a gente. Essa criança normalmente é muito mais sábia do que qualquer indivíduo. Só que a gente o trata como um bobinho que acabou de chegar, que não sabe de nada do mundo. Ele pode não saber de nada do mundo, porque ele acabou de chegar do mundo, mas do astral, talvez ele tenha muito conhecimento. Do plano espiritual, talvez ele tenha muito conhecimento. Talvez ele tenha dificuldade de expressar verbalmente isso, mas cada atitude de uma criança é um pequeno Deus, é um pequeno Buda se expressando na nossa vida, e a gente não sabe entender, a gente não sabe absorver, e a gente faz o quê? A gente ignora, a gente humilha, a gente menospreza, a gente compara. Olha lá, o teu irmão é muito melhor. Essas coisas vão criando já na criança uma dificuldade de autoimagem, porque até então ela era perfeita. Até o pai e a mãe vir e tirar dessa criança essa perfeição que ela sempre teve, até então ela era perfeita. Até então ela não se via errada. Até então ela não se entendia um alguém burro ou um alguém idiota. Até um pai e uma mãe apontar o dedo para uma criança com seu ar de superioridade e falar isso. Mas nós vivemos isso. Nós vivemos isso porque os nossos antecessores, os nossos antepassados não tiveram a possibilidade desse conhecimento. Nós somos uma geração que temos essa possibilidade. Nós somos uma geração que abre esse campo. Que hoje o conhecimento está muito fácil, está na palma da nossa mão. É só a gente procurar, é só a gente abrir a nossa mente. Você que está aqui, já está um passinho de despertar isso em você. Né? De despertar isso em você e despertar e transbordar isso para os próximos, transbordar isso quem está à sua volta, trazer esse respeito com o próximo. Se você entende que o outro é feio, você está falando que Deus é feio. Se você acha que o outro é imperfeito, se você se acha imperfeito, você não está reconhecendo Deus em você. Se você se acha errado, se você se acha burro, se você se acha é não reconhecer a centelha divina que mora dentro de você. Você é um pedacinho de Deus.
Vou fazer aqui uma ponte com a cultura hinduísta. Sabe a palavra namastê, que a gente escuta aí, namastê? Namastê quer dizer a minha divindade interior reconhece e saúda a vossa divindade interior. Eu me reconheço Deus. E eu reconheço Deus em você, porque nem uma criatura nessa terra não está aqui sem a vontade divina. A gente só está aqui pela vontade divina. Quer milagre maior na sua vida, dessa autoimagem de quem é você? Você é Deus. Você é a maior expressão de Deus na sua vida e na vida dos outros. Transborde esse Deus. Transborde, independente da sua religião, independente das suas crenças, transborde essa alegria de viver. Faça do seu dia um pequeno milagre. Como que você faz isso? Seja na base da ação, não seja reativo. Se você é reativo, você tem uma fé reativa. Você tem uma fé que ela é sazonal. Ela não é uma fé sua, independente do que acontece lá fora. Independente do que aconteça no externo, a sua fé é sua fé. Ela é tua. Só que não, né? A gente tende a ser reativo. Falei isso no outro vídeo. A gente tende a ser reativo e não ativo. Então tenha ações positivas. Tenha ações. Acorde. Tua primeira ação. Acorde como se você fosse viver um milagre na sua vida. E viva nessa vibração. Viva o seu dia nessa vibração do milagre. E aí você vai ver todo o conteúdo transformacional acontecendo na sua vida. Quando você para de se comparar. Na guerra da comparação, a sua autoestima nunca sai ilesa. Não se compare, se respeite. Respeite o seu corpo. Respeite, entenda, né? Você só consegue respeitar o que você compreende. Então compreenda o seu corpo, entenda o seu corpo, acione mentalmente cada atividade com presença. Pratique o estado de presença. E isso você vai trazer conteúdos transformacionais na sua vida. Quando você não se compara, quando você se conhece, quando você se respeita. Respeita os limites do seu corpo. Respeite os limites do seu corpo. Mas não use isso como muleta para que você não evolua. Quando você conhece o limite do seu corpo, você sabe o quão mais você pode chegar. Você sabe o quão mais você pode se trabalhar. Você pode sempre aumentar esse limite. Supere um primeiro limite. E aí supere o próximo. E supere o próximo. A vida é feita de superação. A vida é feita de pequenos desafios. Que esse é o milagre maior. É você viver a sua vida com essa alegria da sua autoimagem. Presente em você, trazendo consciência de quem é você, trazendo sabedoria. E isso chama inteligência emocional. A partir do momento que você se desperta para a inteligência emocional, onde você perdoa e honra os seus pais por tudo que eles fizeram, e você só está nessa terra, nessa vida, você só é quem você é por conta dos seus pais. Gratidão. E agora, supere-se. Supere-se a cada dia. Faça do seu dia pequenos milagres. Viva esses pequenos milagres e você terá no fim da sua vida uma vida maravilhosa, uma vida milagrosa, cheia de dias abençoados. E é isso que eu desejo para vocês.